Creia, nós estamos aí iniciando uma nova série, Ser Feliz. Diga, ser feliz. Essa condição já faz parte da vida de cada um de nós e às vezes a gente nem percebe, né? A gente nem valoriza ou avalia aquilo que está acontecendo. E ontem, o pastor Leandro Paiva, ele colocou lá um filminho, né, da internet, e falava de um empresário, e um empresário que é muito bem sucedido, muito bem realizado financeiramente, mas ele estava dando um testemunho, né, que muitas vezes nós nem percebemos que a felicidade já está dentro de nós, e nós acabamos assim desvalorizando ou não se atentando àquilo que tem acontecido. Eu não sei se você já reparou em quantas coisas maravilhosas Deus coloca para acontecer sobre você. E ele estava testemunhando, e isso mexeu muito comigo quando eu estava preparando essa palavra aqui. Eu estava pensando aí, lendo, e falando, poxa, ser feliz, mas que felicidade é essa? E esse empresário, ele começa a fazer lá uma explanação da vida dele, e ele fala assim que as pequenas coisas podem se tornar grandes coisas quando nós não podemos fazê-las. Então ele começou a citar, parece que ele teve um problema lá, um câncer no estômago, alguma coisa assim, ou no intestino, e ele teve que fazer aquela parte de colocar aquela sacolinha, né, colostomia para fora, e ele fala assim, até na hora do banho, uma coisa que você entra no chuveiro, às vezes canta, às vezes enrola, às vezes reclama, quando alguém, mãe, marido, esposo, fala, vai tomar banho, você fica bravo, mas ele falou assim, eu tomando banho não conseguia tomar sozinho um bom banho, dependia de outros, e tinha toda aquela dificuldade. E fala a verdade, quantas vezes você glorificou a Deus porque você estava disponível para tomar um banho, ou capacitado para tomar um banho? Ele falou, comida, né? Às vezes reclama disso, reclama daquilo, mas quando você já está debilitado ao ponto de ter que tomar remédio e não comer, e ele falou, nossa, a gente reclama dessa comida, reclama daquela, e não consegue perceber como é bom quando nós estamos com saúde e podemos comer qualquer coisa, por mais simples que seja. E ele foi citando várias partes da vida dele, e dizendo quantas vezes ele não lembrou de agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tinha, e que na verdade ele era já feliz, mas não prestava atenção naquilo que estava nas suas mãos. E fala a verdade, quantas vezes você já agradeceu a Deus por aquilo que Deus tem dado a você, por aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Quantas vezes você agradeceu a Deus, talvez pelo seu pai, pela sua mãe, talvez pelo seu marido, pela sua esposa, talvez pelo seu filho, pela sua filha? Ah, mas você não sabe os problemas que eu tenho. Amado, pensa bem, tem tantas coisas acontecendo aí, e você nem está valorizando tudo aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Então é hora de nós aprendermos que a felicidade, ou ser feliz, já é uma característica que Deus colocou na vida da gente, e que os nossos comportamentos muitas vezes nos levam a perder. Ele mesmo disse que os comportamentos dele de alimentação e outras coisas mais foram prejudicando a sua própria vida, ao ponto de chegar uma hora e ele ter uma enfermidade. Deus nos dá a condição, a capacitação e o preparo para nós tirarmos o melhor da nossa vida, para nós vivermos o melhor das nossas vidas, e nós estamos muitas vezes perdidos nisso. Nós estamos entendendo que fomos concebidos para adorar a Deus. Diga, eu fui concebido para adorar a Deus. E é interessante porque hoje eu estava ouvindo, né? Sempre procuro eu ouvindo alguma coisa ligada à palavra de Deus, e bem na hora a pessoa estava fazendo um comentário, né? Justamente daquele momento da situação financeira, entre aspas, quando o povo estava saindo do Egito. O povo estava saindo do Egito, e eles tiveram que comer o que era para ser comido ali na hora, e já calçado, já vestido, até diz com o cajado na mão. Mas diz que os vizinhos iam dar ouro, prata, iam dar coisas para eles, e eles saíram, né, daquele momento do Egito com muitas riquezas, muito ouro, e eles saem,
e vão para o deserto. E aí o pessoal perguntava, mas por que Deus deu uma tamanha riqueza na mão deles, para eles irem para o deserto? Na realidade, a pretensão de Deus não era o deserto, era colocar eles aonde? Canaã. E quando eles chegassem em Canaã, a primeira coisa que eles deveriam lembrar era de quem? De Deus, a gratidão a Deus. Então todo aquele ouro, todas aquelas coisas, na verdade estavam sendo postas nas mãos deles, para que quando eles chegassem no local, eles pudessem construir um templo para quem? Para Deus. Ao invés disso, eles fizeram o quê? Eles construíram um bezerro de ouro no caminho. Eles não valorizaram a Deus. E aí, uma das coisas importantes que eu percebi quando a gente presta atenção nessa palavra: Deus tem a riqueza e muitas vezes dá a disponibilidade para você, mas quando Ele percebe que isso, ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar, Ele não deixa você ficar utilizando. Você lembra o que aconteceu com o bezerro de ouro? Alguém lembra? Depois eles moeram, dissolveram na água e tiveram que tomar. Mano, que loucura! Que é isso? O que ele estava dizendo? O que vocês tinham para abençoar vocês serviu de maldição, e agora vocês vão engolir, vão trazer para dentro de vocês, como se fosse uma representação de que Deus tem um templo importante para ser estabelecido, começando pela sua vida e estabelecendo para todas as pessoas que estiverem na terra. O teu dinheiro, a tua condição, vem para você abençoar, liberar, transformar, restaurar pessoas, ou, se quiser resumir, para você fazer a obra de Deus, que é salvação. E nós às vezes não entendemos isso. Então eu coloquei como tema de hoje: busque a felicidade. Buscar a felicidade está intimamente ligado a entender quem é o Senhor que te dá felicidade. Deus. Você precisa começar a entender, porque todos aqueles que plantam desejam obter uma colheita, e quando isso acontece como eles pretendiam, eles ficam muito felizes. Já reparou? O pessoal faz aí as suas plantações e no dia da colheita tem às vezes festa, tem alguma coisa. No passado tinha a festa das colheitas, e no tempo atual também tem algumas coisas assim. Mas Gálatas 6:7 fala assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ele colherá. Então nós temos que entender que é dado nas nossas mãos as sementes, e eu preciso entender o que eu devo fazer com a semente. Aquele povo não entendeu, recebeu o ouro, mas não entendeu o que eles deviam fazer com o ouro. Eles fizeram um objeto de adoração profana, e nós precisamos entender isso dentro da nossa vida. Deus nos deu capacitação, preparo, estabelecimento para que nós venhamos a fazer coisas tremendas, mas eu preciso lembrar quem é o Senhor da minha vida, quem é o Senhor da sua vida. É importante entendermos como o mundo espiritual se move, como o mundo espiritual interfere no mundo secular. Eu preciso entender que as coisas que eu faço espirituais, elas reagem no físico, e isso precisa estar muito claro para que eu não tome atitudes que depois eu venha a reclamar. A nossa colheita sempre estará intimamente ligada à nossa semeadura. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com aquilo que Deus deu na minha mão? A capacitação. Deus não fala assim: olha, esse aqui vai ser mais inteligente que aquele. Você pode ter dons, seus dons naturais, ou seja, alguém ser médico, outro ser engenheiro, alguém ser mecânico, sei lá o que, mas isso não interfere na tua condição de riqueza, ou seja, de ser um bom profissional e ter uma boa capacitação. Apesar de muitas pessoas serem lentas para entender que Deus criou o céu e a terra, e que deixou a receita para que pudéssemos gerar o resultado que precisamos, Deus não muda nem volta atrás. Você lembra quando Deus criou o céu e a terra?
O que ele fez? Comprou um monte de ferramenta e foi fazer buraco? Haja. Ele declarou. A palavra liberada trouxe o quê? O estabelecimento. Então quando ele foi ter que dizer, ó, haja os luminares, haja luz, haja água, ele apenas determinou. E ele dá para a gente essa consciência de autoridade com o que nós podemos fazer através da nossa boca, através do espiritual. Nós começamos a declarar, a orar, a projetar, a determinar, e muitas coisas começam a acontecer. Tá rolando aí na internet um bannerzinho de um médico que explica quando você tem algumas atitudes, então o seu cérebro vai mais sangue para tal lugar, faz mais isso, faz mais aquilo, e numa comparação igual, ele fala que quando você ora, quando você não ora simplesmente falando, mas ora com profundidade, com determinação, com vontade, também o seu cérebro reage. Quer dizer o quê? Eu estou tendo uma ação espiritual e ela começa a mover o meu físico, começa a estabelecer o meu físico. É essa razão que eu preciso entender. Quando Jesus disse, eu fiz coisas grandes, mas vós farão coisas ainda maiores, ele está dizendo assim, olha, tudo que meu pai entregou para mim, eu entrego para vocês. Toda a autoridade que me foi constituída, eu dou aos meus filhos, eu dou como herança. E muitas vezes você não está prestando atenção que você tem uma autoridade constituída para grandes realizações. Sua boca é profética, as suas declarações têm que estar dentro da palavra de Deus. Deus não muda, não volta atrás, ou seja, seus princípios continuam a valer para nossas vidas sempre. E o primeiro desses princípios é o de honrar a Deus sempre em tudo que nós fizermos. Diga honrar a Deus em tudo que eu fizer. Se eu entender isso, eu vou entender aquilo que eu falei para você aí no começo. Deus fez aquelas pessoas entregarem riquezas, ouro na mão dos, vamos dizer assim, dos israelitas que estavam saindo do Egito. E eles trabalharam para isso? Não. Eles tiveram que roubar? Não. Eles apenas declararam que iam embora, e aquele povo começou a entregar os braceletes de ouro, as pulseiras de ouro e outras coisas mais para eles. Deus só precisa que você se posicione debaixo do envio, debaixo da sua palavra. O restante Ele vai fazer acontecer. Nós vamos estar preparados para receber o que Ele já nos mostrou, mas para isso eu preciso colocar a Deus em primeiro lugar. Não em primeiro lugar porque então eu não vou chegar perto dele, não, ao contrário, por reconhecer que Ele é a verdadeira saída, a verdadeira bênção da minha vida. Ele é o Senhor. Então quando eu olho para isso, eu falo, mas será que isso é verdade? Bom, primeiro, eu olho aqui o Antigo Testamento. O que ele fala? Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o poder. De todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. O que ele está dizendo? Coração e alma está ligado na vida e está ligado nos sentimentos. Mas quando ele fala de poder, quer dizer de toda a sua autoridade, de toda a sua capacidade, de tudo que você pode fazer, você vai amar a Ele. Quando você vai em Deuteronômio 11:1, fala assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás a sua observância e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Quando? Todos os dias. Então quando ele fala que a primeiro versículo, ele está falando assim, que você vai amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o poder. Mas quando vem novamente, ainda no livro de Deuteronômio, está falando aqui Moisés orientando, ele fala assim: e guardarás a sua observância, os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos, e quando? Todos os dias. Quer dizer, se eu quero honrar a Deus, não vai ser honrar a Deus só com o meu coração, não vai ser honrar a Deus só com o que eu falo, mas vai ser honrar a Deus com tudo que eu faço. Mas o que eu faço só vai honrar a Deus quando estiver dentro dos seus estatutos, dentro dos seus juízos e dentro dos seus mandamentos. Não é porque você está vivo que você está honrando a Deus.
Não é porque você está andando pela rua que você está honrando a Deus. Você honra a Deus quando os seus comportamentos estão dentro dos estatutos, dentro dos juízos, dentro dos mandamentos. Existe uma razão. E no Novo Testamento é confirmado, né? Jesus ensina ali os apóstolos confirmando. E Jesus disse-lhes, Mateus 22:37, né? E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Ele agora coloca aqui: você vai ter que começar a encaminhar os seus pensamentos, os seus propósitos, os seus objetivos na direção de Deus. Então o teu amor, o teu respeito, tua honra a Ele vai além. Você vai começar a fazer coisas, olhar para Ele, projetar através dele e fazer acontecer. Em Marcos 12:30 fala assim: amarás pois ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Quer dizer, você vai amar a Deus com a sua vida, né? De todas as tuas forças. Tudo que você for fazer, primeiro para Deus, com Deus, em Deus. Nós nos ligamos a Ele de uma forma tão especial que o meu honrar a Ele é estar próximo dEle. Ai, apóstolo, não é exagero isso tudo? Pensa bem, tudo agora é Deus, tudo agora é Deus. Amado, se você morresse agora, você queria ir para onde? Para o céu ou para o inferno? Você quer ir para o céu, então tudo é Deus. Mas se você falar que é para o inferno, fique em paz, não precisa ser tudo Deus. Nós, quando começamos a identificar, né, que Deus é tão importante, eu canalizo as minhas forças, a minha adoração, o meu honrar, tudo para Ele. Por quê? Porque Ele é o primeiro, Ele é o Senhor, Ele é importante. Você já imaginou alguém, vamos dar um exemplo bem bobo, mas alguém tenha a sua esposa e conhece as mulheres da vizinhança, e aí um dia ele dá um presente para a mulher dele, outro dia ele dá um presente para a mulher do vizinho, outro dia dá para a mulher do outro lado, para a mulher lá não sei aonde. Como a esposa dele vai se sentir? O que você acha? Vai dar-lhe uma paulada na cabeça, né? Está pensando o que, sujeito, né? Mas a grande realidade é essa. Nós estamos encontrando hoje muitos cristãos pensando assim: não, mas espera aí, nem tudo precisa ser assim, Deus não é tão duro assim. Não é Deus ser tão duro, sou eu que amo a Deus, não é que Ele exige, eu que quero isso, eu que entendo a importância disto, porque se Ele é alguém tão especial para a minha vida, eu devo colocá-lo como referência nos meus dias, nas coisas que eu faço, na minha família, no meu trabalho, né? A condição de entender quem é esse Deus e como eu busco a felicidade é fácil. É só eu olhar e falar: peraí, eu tenho o Senhor da felicidade, eu tenho o Senhor da realização, eu tenho o Senhor da prosperidade, eu tenho o Senhor da cura, eu tenho o Senhor da transformação. É interessante quando você vai no médico e ele está tratando você, está tudo bem e tal, mas quando você vai no médico, o médico não encontra mais saída, ele mesmo fala para você: olha, eu não sou Deus. Já repararam isso? Ele fala: eu não sou Deus. O que ele está dizendo? Só Deus pode fazer alguma coisa realmente além das coisas normais e comuns que a gente costuma ver através de um remédio, através de um exame, através de alguma coisa natural. Se eles, que são tão mais conhecedores que nós, fazem uma declaração dessa, qual é a nossa parte? Antes de mais nada, reconhecer: Ele pode todas as coisas e a Ele nada pode ser impedido. Por isso Ele é o primeiro e eu devo honrá-lo sempre, em todo o tempo. Terceiro, reconhecimento da importância de honrar a Deus. Eu preciso reconhecer, não precisa alguém me impor, porque tudo que é imposto fere, desanima, acaba, né, abandonando pelo caminho. Então eu reconheço. Deuteronômio 11:13, olha o que ele fala: e será que se diligentemente obedeceres aos meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, a temporã, a seródia, para que recolhais o vosso grão e os vosso mosto,
e o vosso azeite, e darei erva no teu campo aos teus animais, e comerás e fartar-te-ás. Quer dizer, essa condição de prosperidade que ele fala aqui de uma forma tão especial, né? Porque ele fala assim: eu vou dar uma chuva para você, uma chuva no tempo certo, mas além disso vou dar a chuva seródia e a temporã, ou a temporã e a seródia. Vou dar para você essa condição. Para nós, eu estava até falando de manhã, para nós, aqui chove quando? Às vezes toda semana, às vezes uma semana sim, uma não, porque nós estamos numa região que funciona assim. Mas quando você olha lá para Israel, ou para aquela região dos Emirados Árabes, você olha lá e você pergunta para eles: qual é ou quando é o tempo da chuva? Ele fala do dia tal do mês tal ao dia tal do mês tal. Eles têm realmente uma condição de avaliar o tempo que chove lá. Eles sabem. E a plantação é totalmente dependente daquela chuva. Se aquela chuva não acontecer, não adianta colocar a semente, porque a semente não vai vingar, não vai viver. Mas aqui ele está dizendo de uma forma tão especial: se você diligentemente obedecer os mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra no seu tempo. Ou seja, eles têm mais ou menos a noção, e como eles têm a noção, para que chegue no momento certo a chuva, eles precisam arar um tempo antes, eles precisam já estar com a semente sendo colocada um pouquinho antes, para que quando chegar a chuva, já esteja a terra arada, a semente colocada, e ela possa regar tudo isso que está acontecendo. É uma confiança muito especial que Deus está declarando para eles: eu vou dar para vocês essa condição de realização forte, mas eu vou além, porque ele fala assim: darei a chuva no seu tempo, mas ele fala também a temporã e a seródia, ou seja, aquela que vem fora do tempo. Imagina, se você de repente tem a bênção na sua produção, tendo a chuva no tempo certo, quando ela vem a mais, vai aumentar a capacidade da sua produção e muito mais. Ou seja, você vai ter a condição de dar alimento para a sua família, dar alimento aqui no caso para os seus animais, e ele vai mais longe, ele fala: e comerás e fartar-te-ás, quer dizer, você vai comer até sobrar na sua vida, vai ser bênção, vai ser realização. Mas eu preciso obedecer, eu preciso diligentemente, ou seja, firmemente, determinadamente obedecer os mandamentos que estão ordenados. Então, quando eu conheço a importância de honrar a Deus, eu sei que vai trazer bênçãos para a minha vida, vai trazer bênçãos para a minha casa, vai trazer bênçãos para a minha família. Eu vou ver a glória de Deus se manifestar ao meu favor, ao favor da minha família. Por isso que eu preciso entender isso, porque eu não vou precisar que alguém venha e diga para mim assim: ó, você tem que obedecer e pronto. Aí a pessoa já fica, porque o ser humano é assim, se vier como obrigação ele não faz, e aí ele não faz direito, faz mais ou menos, faz de qualquer jeito, e aí você não agrada o coração de Deus, você não provoca nele o milagre que ele tem para você. E nós precisamos aprender a provocar esse milagre. 1 Crônicas 29:12 fala assim: e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora pois, ó Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti, e da tua mão nós te damos. Aqui está falando daquele momento em que Davi está ajuntando, reunindo as coisas que iam ser usadas para que Salomão construísse o novo templo. E aí ele começa a falar da riqueza e a glória vem de Deus. Ele estava dizendo assim: Senhor, como é que eu vou dar alguma coisa para ti? Tudo vem do Senhor mesmo.
eu vou dar o meu melhor, mas eu já reconheço que eu preciso te honrar sempre, porque tudo que eu tenho, tudo que acontece na minha vida vem do Senhor. Então o que eu posso dar que seja muito? O que eu posso fazer que seja a mais do que o normal? E ele fala isso, porque tudo vem de ti e da tua mão nós te damos. Quer dizer, eu recebo do Senhor e eu dou parte daquilo que Deus já me deu. É a importância de eu entender que esse Deus é todo poderoso, esse Deus é maravilhoso, esse Deus tem colocado sobre a sua vida uma saída especial de realização grandiosa. Isso precisa estar em nós, não por obrigação. Volto a dizer, Davi reconhecia em Deus, ele reconhecia, puxa vida, eu era um homem que estava lá no meio do mato, cuidando das ovelhas do meu pai. Um dia fui achado por Samuel, fui separado, ungido, consagrado. Passou o tempo, eu matei lá o gigante, matei o leão, o urso primeiro, depois matei o gigante, cresci, me tornei aí de repente um soldado em Israel, depois me tornei um rei em Judá, depois me tornei rei de toda Israel. Ele sabe, ele não tinha nada para isso, ele não tinha essa capacidade ou essa condição para isso, foi Deus que fez. Pense um pouco, amados, quantos de nós não tínhamos, vamos dizer assim, grandes características para sermos o que somos hoje, e nós passamos e vencemos, passamos e alcançamos objetivos. Alguns foram curados, outros foram libertos, outros foram restaurados, outros foram transformados, outros foram abastados, e Deus se manifestou ao nosso favor. Por isso nós temos a certeza da importância de honrar a Deus, porque Ele faz tudo por nós. Diga: Deus faz tudo por mim. 1 Coríntios 10:31 fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não importa o que você esteja fazendo, coloque sempre Deus como aquele que merece a honra, né? Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se não for, se não houver, né, glória para Deus, não faça. É simples assim. Eu lembro da bispa falando com meus filhos e de repente, nossos filhos, né? E de repente, quando ela ia falar, ela explicava rápido: Jesus faria isso que você está fazendo? E eles paravam para pensar na hora. Por quê? Porque se nós somos discípulos, se nós somos, né, seguidores, eu preciso fazer o que ele faria. E muitas vezes a pessoa sabe: Jesus não faria isso, Jesus não iria nesse lugar, Jesus também não ia dar chapéu em ninguém, e também Jesus não ia roubar ninguém, também não ia se prostituir também. Então pensa bem, você pode até estar longe de todo mundo, mas você tem um parâmetro de referência. Se Jesus fizesse, seria bom que você fizesse também, mas se ele não fizesse, seria bom que você mudasse a sua concepção. Fazei tudo para a glória de Deus. Isso mostra para você o caminho. Quarto, reconhecer de que o Senhor é provedor. Diga: o Senhor é provedor na minha vida. É tão engraçado que muitas vezes a gente pensa que nós somos, como vou dizer assim, né? Eu sou o máximo, eu sou tão capacitado, eu sou tão entendido, eu sou tão... E daí acontece qualquer coisinha e a gente deixa de ser tudo isso. Perde o emprego, às vezes acontece de fazer um negócio mal feito, ou ter um próprio comércio, uma indústria, alguma coisa, e entra aí um período ruim, e você perde aquilo que você tinha, e aí a pessoa fica abatida. Mas ela não era tudo? Não, ela não era tudo, ela pensava que era, mas assim que veio uma dificuldade maior, ela deixou de ser. Mas Deus não, Deus é tudo, Deus pode tudo, Deus faz tudo, e Deus está preparado para dar a você uma condição diferenciada. Você pode até dizer: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Ele vai estar pronto sempre para lutar por você e dar a você aquilo que Ele já tem.
não é aquilo que ele vai ter, aquilo que ele já tem. É diferente. Nós sonhamos com coisas que acreditamos que vamos alcançar objetivos. Ele já é, ele não vai alcançar. Ele já tem, é o dono do ouro e da prata. Ele já pode, ele cura, liberta e restaura. Ele é o Senhor de todas as coisas. Por isso, quando eu olho aqui em Filipenses 4,19, fala assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Lá em 1 Timóteo 6,17 fala: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Então ele já entra aqui orientando. Fala lá para os ricos, né? Paulo estava falando com Timóteo, ele fala lá para os ricos deste mundo que não sejam altivos e não ponham a esperança na incerteza das riquezas. Amado, quantas pessoas já há muitos anos vem acontecendo coisas assim, que perdem alguma coisa e acabam se matando, acabam se tornando pessoas que moram embaixo de ponte, porque desanimam, porque acham que tinha, quando não tem mais, entra uma depressão, e ele larga tudo, larga às vezes até a família, porque ele acha que não dá mais e vai embora. Mas por quê? Porque a confiança dele estava no lugar errado. Por isso, quando veio uma dificuldade, ele foi abatido, porque ele estava alicerçado no mundo, alicerçado nas coisas que não são fiéis, não são verdadeiras, né? Ele fala: nem ponham esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus. Em quem? Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Deus quer dar a você coisas que você nem imagina, para que você possa gozar. E isso é algo muito importante. O grau de confiança, o grau de certeza que tem que arder dentro do seu coração. Quem é o Deus da sua vida? Você já pensou nisso? Quem é o Senhor da sua vida? É o dinheiro? É a sua sabedoria, as faculdades que você tem? É o quê? Porque tudo isso acaba, passa. Eu falo que eu fiz um intensivão de Deus na minha vida nesse período todo, porque eu tinha totalmente uma formação na cabeça de como seria, até onde eu alcançaria, o que eu não faria, como eu ia, vamos dizer assim, me aposentar, como ia acontecer isso. Não, com 45 anos, eu comecei a trabalhar com 14, 45, já deu 30, eu já posso me aposentar. No máximo com 50, 35, eu já estou aposentado. E aí lá na frente Deus aparece e fala: não, você não precisa se aposentar, você vai andar comigo. E aparentemente para mim foi uma loucura, abrir mão de tudo aquilo que eu tinha programado. No começo, o primeiro momento você pensa assim: vou perder. Depois você começa a ver pessoas sendo curadas, libertas, restauradas, transformadas, a prosperidade chegar até na porta da sua casa, coisas que Deus vai fazendo, e você começa a falar assim: puxa, isso nunca ia acontecer se eu não estivesse perto de Deus. E aí muda a tua filosofia. Eu até lembrei de manhã que eu era do ministério, e nesse período que estava no ministério, vamos dizer assim, só falava com pastores, eu tinha relacionamento com pastores que eram do ministério. Tinha 14 igrejas, a gente tinha contato com elas, pregavam um na igreja do outro, mas era aquele grupinho. E o dia que Deus falou para sair dessa igreja e começar a aliança da paz, eu falei: e agora? Agora somos nós e nós, porque as pessoas do outro ministério distanciaram automaticamente, é normal. E aí agora como é que começa? E aí um dia aparece um profeta e diz assim: Deus manda dizer que Ele é o seu marketing. Ele é o seu marketing, não se preocupe. E meu marketing, como é que vai ser isso? Pensei: será que eu vou ter que fazer alguma coisa, colocar alguma publicidade? E pouco tempo depois me convidaram para fazer parte da CIAB, né? Confederação das Igrejas Apostólicas do Brasil, como vice-presidente. E aí você fala assim: como aconteceu isso? Num telefonema. E aí eu orei, e Deus falou o quê? Vai. E quando eu fui, a primeira reunião que acontece lá, né,
foram apresentados nova diretoria, estava lá, o pastor presidente era muito conhecido, ainda é, e coisas do tipo, e eram mais de 16 mil pastores que estavam lá embaixo, e eu fui apresentado como vice-presidente daquela organização para 16 mil pastores. E aí? Ninguém conhecia, mas ficou conhecendo. Algum tempo depois, pediram para pregar numa vigília na Portuguesa, depois de um tempo para pregar no Abala São Paulo, depois de um tempo para pregar em tal lugar, e quando eu vi, eu já estava no meio de uma multidão, na rádio, em tudo que é lugar, televisão. O que aconteceu? A palavra de Deus se cumpriu. Aquele profeta disse que Deus era o meu marketing, e ele operou a realização. Quando você entende isso, você percebe que a tua capacidade é pequeníssima, é mínima, e a dele não tem como contar. Então é melhor eu me apoiar nele e não em mim mesmo, porque ele vai fazer na hora certa, no tempo certo e da melhor forma. Quando você confiar em você, você é humano, você é falho, você escorrega, você tem dificuldades, mas quando você confia nele, ele é fiel, é justo, é verdadeiro, é eterno, não muda. Ele vela pela sua palavra, ele não manda alguém velar por ele, ele vela pela palavra dele. Então quando a gente olha aqui agora, falando de reconhecimento que o Senhor é provedor, a gente olha e vê aquele jovem rico, que queria seguir a Jesus, mas que entrou num choque, né? Lucas 18, 21, e disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres, e terá um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas. Ali, com certeza, Jesus não estava pedindo que ele desfizesse todo o patrimônio da família. Jesus estava apenas usando a área mais frágil dele para mostrar que ele não estava preparado. Por quê? Porque a primeira coisa que aquele jovem deveria fazer era honrar a Deus. Era honrar a Deus. Era ter a certeza, vale a pena. Se eu tiver que me desfazer dos bens, eu me desfaço. Eu já não estou pecando, não estou fazendo nada de errado, mas eu quero andar com Deus, então eu vou mudar o meu comprometimento de vida. É diferente. Jesus pegou ele no contrapé, porque sabia que o que ele estava falando era superficial, mas não era profundo. E eu pergunto para você: será que você está preparado, se for necessário, para dizer: Senhor, eu faço a tua vontade? Você está preparado? A minha vontade não é mais importante, a tua é importante. Eu não vou mais colocar a minha vontade em primeiro lugar, mas vou colocar a tua. Era isso que Jesus esperava ouvir dele. Não era ele: vai ficar sem dinheiro, agora vou acabar com toda a herança da família, agora eu vou fazer ele ficar pedindo esmola. Não é essa, mas era ter a garantia de que ele reconhecia Deus como Senhor da vida dele. E nós temos que começar a entender esse mistério: quem é o Senhor da sua vida? Tem gente que tem o carro que ninguém pode nem encostar no carro. Se tocar no carro ele fica, né? Pô, mas sabe o que é? Esse carro foi difícil de comprar. Aí todo dia de manhã ele vai lá dar uma polida, aí ele guarda na garagem, aí ele volta lá de novo. Peraí, quem é o Deus dele? O carro? Porque diz que o carro foi concebido para que nós dominássemos sobre ele. Eu até comentei hoje de manhã, eu falei assim: o irmão apareceu com um plástico enorme no carro, né? Propriedade de Jesus, no vidro de trás. E aí o nosso líder espiritual lá chegou e falou para ele: você pode fazer um favor? Ele falou: o quê? Você pode levar o pessoal, né? Tem umas pessoas aí, você leva? Ele falou assim: vou pensar aqui, né? Ele falou: onde é? Acho que chama Cata Preta, se não me engano, de Santo André, né? Ele falou: não, me perdoa, lá é um lugar que já é complicado, perigoso, é sujo, é isso e aquilo, e o carro está limpinho. Ele falou: arranca o plástico do carro. Se é propriedade de Jesus, é para estar a serviço de Jesus. E é interessante, eu não sabia, fiquei sabendo depois. E ele chegou para mim e falou assim: Marcos, se eu te pedir para levar um pessoal assim, você pode ir? Eu falei: posso.
Eu usava um carro que a empresa tinha me dado, era um carro zero, bem luxuoso. E aí eu falei para ele, posso? Ele falou assim, mas quantas pessoas podem pôr no carro? Eu pensei que, acho que ele pensou que eu ia falar assim, ó, 2 atrás e 1 na frente do lado, né? Eu falei, quantas conseguiriam entrar? Ele falou, como? Eu falei, eu abro a porta, quem entrar tá dentro e a gente vai do mesmo jeito. Ele falou, é que eu vou tentar achar outro, porque são 6 pessoas. Eu falei, e daí? O carro arrasta, ele vai até o fim, pode ficar tranquilo. E colocamos as pessoas e eu fui lá. E quando eu voltei, ele estava rindo. Ele falou assim, pô, você nem tem plástico no carro? Para você servir a Deus, para você honrar a Deus, você não precisa de plástico no carro, você não precisa de livrinho embaixo do braço, você não precisa acenar na frente dos outros, você tem que estar disponível. E você honra a Deus. Eu quero Deus como Senhor da minha vida, e vou fazer a vontade dele. Esse jovem entrou num parafuso complicado aqui. Como ele ia se explicar? Porque quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber que muitas vezes não é as pessoas que têm a riqueza, é a riqueza que tem as pessoas. O dinheiro é que comanda a mente da pessoa, os bens é que comandam a mente deles. E isso tem que sair de nós. Por quê? Porque Deus é provedor, Deus é cuidador, Deus é zelador. Deus vai estar sempre junto com você quando você estiver no centro da vontade dele. Você anda com ele e ele te guarda, ele te protege, ele te livra, ele te prospera, ele te estabelece. E isso precisa entrar no nosso coração. Por quê? Porque nós estamos vivendo na terra, mundo. E aqui no mundo, a Bíblia diz que jaz no... Então, a melhor coisa é ter a proteção, é a presença de Deus. Você é livre para isso, né? Jesus não estava querendo acabar com os bens dele, mas queria moldá-lo, colocar nele a visão do caráter de adoração, de fidelidade. Se alguém não consegue abrir a mão da riqueza para andar com Jesus, é porque este alguém não tem o dinheiro, mas na verdade é o dinheiro que tem ele, que comanda ele. Se ele está sendo dominado, como poderá se livrar deste jugo humano para viver o sobrenatural? Dá para explicar um milagre? Não dá, não tem como explicar. Dá para comprar um milagre? Não dá, não se compra. Então nós precisamos estar na definição de intimidade com Deus para vivermos os milagres de Deus. Só isso, obediência, honra, né? Isso é muito forte. O grande perigo não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Lembra disso? Está escrito aqui em 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nesta cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. As pessoas começam a ficar presos nas coisas materiais, e depois de um tempo ele não percebe, mas ele já está sem intimidade com Deus, e aí ele começa a sofrer os ataques do inferno. Mas é Deus que cobra? É Deus que pune? É Deus? Não. O problema é que se Deus não estiver te guardando, em vão vigia a sentinela. Você vai ser atingido de uma forma ou de outra. Por isso, a melhor forma de se proteger é estar debaixo da palavra de Deus, debaixo dos ensinamentos de Deus, vivendo. Nem o dinheiro, nem a empresa, nem poder qualquer que seja ele, político, qualquer que seja, não pode entrar dominando a sua vida, porque a sua vida pertence ao Senhor. Você já disse alguma vez assim? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim? Já? Se você já falou, então você acabou de dizer, quando você falou isso, que a tua vida pertence ao Senhor. Então não dá para ficar preso no dinheiro, não dá para ficar preso nas coisas que acontecem, porque maior é aquele que está em você do que tudo que está no mundo. Ele é soberano, né? Nós precisamos entender isso. Como é que nós podemos, pensa bem, alguém poderá experimentar a manifestação do suprimento da riqueza de Deus na sua vida se não consegue entregar, se não consegue se liberar? Vamos usar uma palavra mais fácil. Se você não consegue se liberar, se sentir livre, como você vai conseguir? Sabe, a gente fica preso, assustado, preocupado, e aí você pode perceber alguém que um dia sofreu aí uma dificuldade num lugar, toda vez que ele for passar por aquele lugar, ele vai lembrar daquela dificuldade que ele passou, ele fica retido naquilo.
Nós precisamos trabalhar previamente para que isso não venha trazer nenhuma retenção, nenhum bloqueio na minha mente, no meu coração, porque Deus é o nosso provedor. Por isso ele ensina, quando ele fala em Lucas 6,38, ele ensina: dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Você vê que tudo isso, ó, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vão te entregar na sua casa, porque com a mesma medida que medires, os medirão. Só que começa só assim: dai. Fala para alguém do seu lado: dai, entrega, libera, tira o medo, porque a confiança em Deus, amado, faz com que você seja mais do que determinado, faz com que você viva a realidade. A Bíblia é clara em dizer: se crerdes, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crer. Nós começamos a perceber quando ele fala que ele precisa que você exerça a sua fé, que você acredite, que você precisa agradar a Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer, sem acreditar é impossível agradar. Então eu preciso estar aberto. Peraí, nada vai me segurar, nada vai me bloquear de ser aquele que sabe que tudo que eu entrego, tudo que eu compartilho, tudo que eu faço é semeadura no reino de Deus. É semeadura. Você ajudou alguém, pode ficar tranquilo, Deus vai preparar um dia e você vai ser retornado naquilo que você fez. Ah, mas eu ajudei, mas não foi com dinheiro, foi cuidando de uma pessoa lá. Pois é, mas o dia que você menos esperar, Deus vai colocar alguém para ir te ajudar naquilo que você precisa. Não é só recurso financeiro, mas é todas as coisas. Eu gosto de lembrar de negócio de bolsa de estudo, que muitas vezes a pessoa fala assim: nunca aconteceu comigo de eu ter aí uma prosperidade, e está estudando com bolsa de estudo. Aí você fala assim: se isso não é prosperidade de Deus, eu não sei o que é, porque você não está colocando dinheiro, mas está usando o benefício do estudo. E isso eu tenho visto muitos jovens aí da igreja comentando, que foram abençoados, que alcançaram bolsa, às vezes 100% de bolsa. Faz a conta, quanto gastaria, quanto custa a faculdade mais simples aí, R$1.500, R$2.000, aí você multiplica por 12, 24, multiplica por 5, R$100 mil, sem correção, são R$100 mil que aquela pessoa acabou de ganhar. E ele às vezes pensa assim: mas eu só ganhei a bolsa. Cara, você ganhou R$100 mil, se alguém ganhasse aqui R$100 mil, ficaria feliz? Você entende o que é isso? E muitas vezes o jovem ganha e abandona, para de estudar, larga, deixa, não valorizando que colocou na mão deles, alguém colocou na mão deles algo novo. Então entenda, Deus tem multiformes jeitos e formas de trazer prosperidade para a sua vida. Pode ser de N maneiras. Eu vi uma vez uma pessoa reclamar: eu estou cansado de viver de ajuda de bolsa, de, como é que chama? Cesta básica, de doação de carne. Eu falei: cara, transfere para mim. Oxe, está cansado? Mas eu queria o dinheiro para eu ir lá comprar. Amado, se Deus colocou um empregado para ir lá comprar a cesta básica, para ir lá e comprar a carne e levar na tua mão, isso é bom para caramba, fala a verdade. Porque era para você ir lá no mercadinho, botar nas costas e vir trazendo. Ao invés disso, leva na sua mão, te entrega. Glorifica a Deus, bendiga o santo nome do Senhor. Diga para Deus: Senhor, Tu és maravilhoso. Tudo doce se canta. Deus é provedor. Mas você precisa lembrar que há uma contrapartida nisso, que é você confiar nele, honrar a ele e não se permitir ser, vamos falar assim, algemado, engessado. Mas você vai começar a liberar, abençoar, entregar. Mas pode ser pouco, pode ser muito, não importa, irmão. Comece a se liberar para que Deus te abençoe. Quinto e último, existem muitos ensinamentos de Deus na Bíblia, e alguns desses ensinamentos manifestam a riqueza de Deus sobre nós.
Para que o homem não tenha dificuldade, o Senhor deixou ali registrado, através dos seus profetas, através dos seus queridos, o que nós precisaríamos fazer, como nós deveríamos realizar. Precisamos apenas aceitá-los e colocar em prática o que nos foi ensinado. A garantia para esta realização é de Deus. É engraçado, quando você vai fazer aí um investimento, aí ele fala, o Banco Central, ele vai, vamos dizer assim, vai acabar te garantindo, né, para que nenhum mal aconteça. Eu lembro nitidamente, quando nós fomos fazer como é que chama aquele negócio que nós fizemos? Que deu errado, a carta de crédito lá do consórcio. A pessoa chegou para mim, uma irmã, olha, o pastor Jabes Alencar, a igreja dele, a igreja tal, todos fizeram porque é garantido, o consórcio é garantido. O que você entende? Garantido, essa palavra. Não vai, se acontecer alguma coisa, tem alguém que reembolsa você. Eu também. Aí a igreja ficou pagando. Um dia veio alguém e diz assim, a Unilance entrou em concordata até que se avalie se faliu ou não faliu. Eu falei, o quê? Mas aí uma pessoa falou para mim, mas fica tranquilo, essa senhora mesmo falou, fica tranquilo, é garantido. Eu chamei o nosso advogado, pedi para ele foi lá, olhou e falou, não, Marcos, não é garantido. A garantia que existe é o lastro que ele tem. Como é que é? Não é garantido? Não é garantido. Quem é garantido, por exemplo, se for um consórcio do Bradesco, é o Bradesco que garante, com os bens que ele tem. Se for Itaú que garante, com os bens que ele tem. Se for o que é, ou seja, se quebrar junto o banco, se tiver um problema grave, a casa caiu em tudo, não é só nisso, em todos os investimentos e tudo. E até hoje nós estamos com o processo tentando pegar de volta aquilo. A diferença da garantia do céu, Deus garante, e quando Ele garante, ninguém na terra pode parar o que Ele começou a fazer. Agora na terra não, na terra toda aquela palavra bonita, aquelas frases bonitas, de repente acontece alguma coisa, puxa vida, desculpa, foi sem querer. E aí entra com o processo para ver aonde isso vai parar. E você está lá, todo mês o advogado vai lá, já viajou lá para Curitiba, já foi não sei aonde, já fez uma porção de coisas, mas tem que passar todas as fases para ver o quanto vai conseguir pegar de volta. Então, pensa nisso. A única verdadeira garantia é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. O investimento que nunca vai dar errado é quando você entrega nas mãos dele, quando você sabe que ele está olhando e cuidando de você. Números 15 e 17, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrares na terra em que vos hei de meter, acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias das vossas massas oferecereis um bolo em oferta alçada, como oferta da eira, assim oferecereis. Das primícias das vossas massas darei ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. Ele está dizendo aqui, primeiro, Deus está pronto a te abençoar, porque olha o que ele fala, né? A colocação, fala aos filhos de Israel e diz, quando entrares na terra que vos hei de colocar. Peraí, então, não é que eles já tenham, Deus vai colocá-los. Amado, quando a gente é cristão, e a gente ora, e a gente clama, a gente sabe que as portas que se abrem para nós estão debaixo da mão de Deus. Sim ou não? E nós começamos a entender que a prosperidade da nossa vida depende de Deus. É o que ele está falando aqui. Quando você entrar na terra que eu vou te dar, quer dizer, quando você se empregar lá, quando você montar a sua empresa, quando você começar a ter o seu negócio, então ele fala mais, você vai receber a bênção, né? Então ele fala que acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor a oferta alçada. Quando você colher, quando você começar a ter o seu faturamento, quando você começar a ter aquilo que é resultado, então é ali
que você vai identificar que Deus foi quem te deu tudo aquilo. E aí você vai fazer o quê? Você vai entregar o quê? As primícias, os primeiros frutos da terra, que estava lá em Levíticos 23, ele fala que eles deveriam, quando plantassem, e a primeira colheita, os primeiros frutos, deveriam ser levados até o sacerdote, apresentado ao sacerdote. Mas para quê para o sacerdote? Para ele comer e ficar de barriga cheia? Não, para que ele ore por você e para que toda a sua colheita seja abundante, para que a sua colheita seja abençoada. Amém, amado? Essa é a função. E ele fala o restante aqui, né? Das primícias das vossas massas darei ao Senhor a oferta alçada nas vossas gerações. Ele não fala assim, não é uma vez, é toda vez que eles plantassem primeiros molhos, eles levariam ao sacerdote, aí aquilo lá ele colheria tudo, aí ele ia plantar de novo, novamente, nas vossas gerações, continua, e quando você ficar velho, o seu filho, a mesma coisa, e quando o seu filho ficar velho, o filho dele, a mesma coisa. Ou seja, não é uma bênção momentânea ou passageira, mas é algo que entra na vida de vocês, ou de cada um de nós, e que traz a continuidade em você, nos seus filhos, nos seus netos e nos seus bisnetos e assim por diante. É uma bênção que tem continuidade. Por isso não é difícil quando você se dispõe a dar as suas primícias ao Senhor, porque já faz parte de uma colheita de bênçãos que Deus deu primeiro para você. Não falou para ele, dá lá os primeiros frutos do que eu não plantei. Peraí, se eu não plantei, como é que eu vou dar? Se eu não colhi, como é que eu vou dar? Se não foi debaixo da bênção de Deus, como é que eu vou dar? Mas ele fala, não, depois que você colher, né? Você precisa entender que Deus espera o seu reconhecimento, a sua gratidão será a chave para uma riqueza contínua na sua vida. Quanto mais você se disponibiliza a entregar para Deus, mais da multiplicação de Deus você terá. Então, quando a gente olha aqui, 2 Coríntios 9,6, digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, abundância também ceifará. Está colocado na mão de cada um de nós. A escolha não é de Deus, a escolha é nossa. Ele estabeleceu os princípios, Ele deu uma condição especial. Quando nós realizamos, entramos dentro dessa condição. Quando nós não realizamos, não entramos dentro dessa condição. Ele não está negando, nós é que estamos negando. Ele não está deixando a gente para trás, ou não querendo fazer, ou escolhendo um ou outro para fazer. Nós é que estamos fazendo isso. Porque na verdade, quando Ele colocou os princípios, Ele deu para todas as pessoas, para todos. Nós escolhemos tomar posse e realizar, ou não tomar posse e não realizar. E isso fica para cada um de nós. Mas atenção, a sua infidelidade nunca diminuirá a fidelidade de Deus. Não é porque eu sou infiel que agora Deus vai deixar de ser fiel. Não, não, Ele vai continuar sendo fiel, porque Ele é fiel não a uma pessoa, mas ao princípio. Então, quando eu olho isso, eu falo, mas a sua infidelidade vai impedir a ação de riqueza que está proposta para a sua vida. Então, peraí, eu vou ler inteiro para você. A sua infidelidade nunca diminuirá a fidelidade de Deus, mas a sua infidelidade impedirá a ação de riqueza que está proposta para a sua vida. Ele não deixa de ser fiel. Quem deixa de ser fiel sou eu. E quando eu saio debaixo dessa condição de Deus, não é Ele que para, sou eu que saio fora, sou eu que não permito que venha o princípio a se concluir na minha vida. E isso é importante entender, porque tem gente que vai querer colocar a culpa em Deus. Ele deixou bem explicado. Eu até comentei aqui que uma vez que nós estivemos aqui com um judeu, Dr. Moshe, e ele fez uma explicação. Ele começou com um papel, escrever lá do lado. A gente pegou tanto guardanapo que ele ia escrevendo. Aí ele falou assim: eu vou relacionar para você as ofertas que um judeu faz num ano. 37 ofertas. Não é 37 vezes a mesma oferta. 37 ofertas, tipo dízimo, primícia, oferta assada, oferta de sacrifício, oferta
por cada coisa. Ele falou assim, daqui é todas as ofertas que um judeu faz, colocou lá. Ele falou, só que nós estamos vivendo um tempo atual onde as coisas são diferentes, por isso a gente até simplifica em algumas coisas, o cristão principalmente, porque ele era messiânico, um cristão principalmente, e aí a gente tenta fechar em 3, quais? Dízimo, a Bíblia não fala sobre dízimo? Trazei os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor, para que ele faça o quê? Repreenda o devorador, o migrador, o cortador e o roubador, os demônios que têm tirado a paz da sua casa. Tem muitas vezes pessoas que falam assim, mas como é assim? O que acontece? É exatamente isso mesmo. Sabe quando você está lá e queima o chuveiro? Você arruma o chuveiro, queima o ferro. Você arruma o ferro e de repente agora fura os 2 pneus do carro de manhã quando você vai sair, e você começa a ter uma sequência de coisas que deixam você feliz da vida. Sim ou não? O que está acontecendo? O inimigo teve liberdade de entrar na sua casa, e é hora de você derrotá-lo. E só tem uma pessoa que pode mudar isso, e ele dá um princípio. O que muda isso é o seu dízimo, é você devolver a Deus os 10%, né? Você traz aí, né, a sua condição, o seu dízimo, e ele abre a janela do céu e derrama uma bênção tal que dela advenha maior abastança. Ou seja, ele derruba o inimigo e dá a você a condição de ter algo mais. Depois tem a oferta alçada, que é uma oferta que é maior do que o valor que você entrega de dízimo. Essa é a oferta alçada. E depois você tem a primícia, que é o quê? Para os dias de hoje, para facilitar, deveria ser os primeiros frutos. Então a gente considera o quê? Um dia, que seja um dia no meio do seu mês, ou seja, 30 dias, se você recebe o salário, você divide ele por 30 e pega 30 avos, e considera como se fosse o primeiro molho que você colheu e traz na presença de Deus. Para que eu faço isso? Porque Ele vai abençoar toda a sua colheita. Todos os outros 29 dias do seu mês serão abençoados com uma unção diferenciada da parte de Deus. Mas naquela época levava até o sacerdote, levantava e ele orava. Hoje o teu sacerdote ajoelha aqui no altar, enquanto você está entregando, está sendo ungido, e nós estamos clamando para que venha a prosperidade de Deus sobre a tua colheita, sobre aquilo que você está tendo. Então essa traz uma unção de riqueza, uma unção de crescimento e realização. Apóstolo, mas veja bem, já tinha sido plantado, já estava começando a colher. Então agora, meu irmão, quando você imagina que alguém poderia estragar sua plantação, roubar sua plantação, ou até mesmo depois de você tirar toda a sua plantação, todos terem uma colheita grande, e quando se fosse vender, metade do preço, caía pela metade do preço, porque tinha muito desse produto. Aí você fala, não, eu quero que seja próspera na quantidade, que eu consiga colher tudo, que não venha um ladrão para roubar, e que quando eu for vender a minha colheita, a minha produção, que seja num preço que agrade o meu coração. Tudo isso está ligado num comportamento, a sua entrega das primícias ao Senhor. Então nisso que a gente acredita. Seja fiel a Deus, cumpra os seus ensinamentos, seja um primiciante na casa do Senhor, e com certeza você vai ver a resposta dele para você. Porque você, quando entrega as suas primícias, você está honrando a Deus. Quando entrega os seus dízimos, você está honrando a Deus. Quando entrega a sua oferta alçada, você está honrando a Deus.